Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estatística espacial e a gente vai começar a trocar uma ideia sobre uma medida muito simples, mas muito importante, que tem diversas aplicações, que é o centroide. Mas o que seria o centroide? O centroide ele é um ponto em que as coordenadas de uma determinada figura, essas coordenadas são as médias das coordenadas que formam uma figura geométrica. Então, o mais fácil é a gente entender visualmente. Quando a gente olha esse triângulo aqui que eu estou mostrando para vocês, o centroide ele é esse ponto aqui. Se fosse um quadrado, seria muito fácil, era só você pegar o meiozinho do quadrado certinho e aquilo ali já estava resolvido, o centroide era ali. Mas como a gente está falando de um triângulo, e a gente está olhando aqui a média desses pontos que estão aqui margeando as bordas do triângulo, não fica complicado de visualmente você encontrar esse centroide certinho. Então por isso que a gente faz essas operações matemáticas para chegar nesse ponto que representa a média das coordenadas. Tranquilo? Então esse aqui é o centroide. Bom, por que o centroide é importante? E aí eu vou ensinar vocês também a calcular o centroide no QGIS, tá bom? O centroide ele é importante porque é o seguinte, vários métodos exigem aí o cálculo do centroide para a sua aplicação. Então aqui eu vou te dar um exemplo. Se você tiver uma base cartográfica de municípios, então essa base cartográfica ela vai ser diária, você vai ter diversos municípios, por exemplo, os municípios de Minas Gerais, por exemplo. Então são figuras geométricas, área, e aí você tem uma variável, por exemplo, chuva, pluviosidade, e você tem essa variável para cada município. A média de chuva para Belo Horizonte é X, a média de chuva para Contagem é Y, para Diamantina é Z. Então a gente tem aí um dado para cada município. Só que, para você representar isso num mapa, seria mais interessante que esses municípios, os dados de um município e de outro, eles de certa forma houvesse algum tipo de interpolação para que a gente tivesse uma ideia do que poderia ser em lugares que estão distantes aí do centroide ou do centro de cada município. Então, se você pega o centroide e aí para calcular, por exemplo, uma krigagem, que é um método de interpolação que eu posso ensinar para vocês aqui algum outro dia, você precisa fazer com base em pontos. E uma boa forma de fazer seria associando esse dado, por exemplo, de chuva ao centroide. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático para a gente calcular junto aqui o centroide, para ficar bem tranquilo para vocês. Essa daqui é a região metropolitana de Belo Horizonte. Como que a gente vai calcular o centroide, então, desses municípios da região metropolitana de Belo Horizonte? Aqui, no centro, a gente tem Belo Horizonte. É muito simples. Você, aqui no QGIS, tendo aqui a base cartográfica, a projeção aqui já está certinha, Quando eu bato o olho aqui, eu já vejo que está no SIGAS 2000. Então está tudo ok? Vamos lá. A gente vem aqui em vetor, depois a gente vem aqui em geometrias e você vai clicar em centroides. Quando você clica aqui em centroides, vai abrir essa janela. Então, abrindo essa janela, a camada de entrada é o principal. A camada de entrada aqui, no caso, é município, região metropolitana. Muitas vezes a gente trabalha com mais de uma camada. Aqui no caso eu tenho até uma outra camada que é pontual, mas não vou calcular centroide com uma base cartográfica de ponto. É uma base cartográfica de área, tem até o desenho aqui da área. Então, selecionando aqui certinho e simplesmente nós vamos clicar em executar. Clicou em executor, ele dá aqui um output, a gente coloca close e temos aqui o resultado. Olha que interessante, temos o centroide de cada município. Se você pegar aqui Belo Horizonte, visualmente fica claro que o centro mesmo desse município, a média se for considerar todas as bordas aqui, o centrinho, ele vai ser um ponto mais ou menos aqui mesmo. Então faz sentido. A mesma coisa aqui para esse município no norte. E o legal é que ele abre aqui no canto uma camada. Se você tira aqui, você tira o centroide. Se você coloca,
E se você clicar com o botão direito nessa camada de centroide e for na tabela de atributos, a gente vai ter aqui as coordenadas geográficas de cada ponto e também aqui o nome dos municípios que a gente trabalhou. Tranquilo? Podemos fechar. Então, é assim, pessoal, que calcula o centroide. Isso tem muitas aplicações e eu recomendo muito que vocês utilizem isso de diversas formas aí nos seus trabalhos sobre estatística espacial. Beleza, pessoal? Continue aí nessa playlist que tem várias medidas e várias operações de estatística espacial que com certeza vai ser muito útil aí para vocês. Um abraço, pessoal!